Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a nossa Semana da Aprovação, o Exame CFC, aqui no Gran Cursos. Eu me chamo Felipe Araújo, sou professor de Contabilidade, bacharel em Ciências Contábeis, auditor fiscal e coordeno o exame de suficiência aqui no Gran Cursos. Teremos várias aulas, vários eventos simulados para ajudar você na aprovação. Vale lembrar que hoje saiu o resultado final, né, do exame anterior, 2020.1. Então, parabéns para quem foi aprovado, fruto do seu esforço, da sua dedicação. Agora é comemorar e seguir os rumos, seja na iniciativa pública ou privada, tá bom? Já quem não conseguiu, né, é levantar a cabeça e ver os erros que foram cometidos, né? Se foi não estudar os conteúdos, tá certo? Se foi não estudar da forma correta, se foi a questão da internet ou até do sistema no dia da prova. Aí você tem que ajustar aquilo que não deu certo, porque o que deu certo você continua mantendo aquele ritmo. Show de bola? Beleza? Pronto. Perfeito, pessoal. Já deixa o seu like aí, tá? Hoje a gente vai fazer aqui uma análise da principal disciplina, tá certo? Que é mais cobrada no exame de suficiência CFC, que está previsto aí, né, para ainda esse segundo semestre. A gente tem uma previsão de já nos próximos dias ter a publicação do edital, né, até o final de setembro, começo de outubro, e a prova sendo realizada aí no início até no máximo final de novembro. Ou seja, diante disso, é importante que você prepare-se, né? Que você se prepare com antecedência e não deixe para cima da hora, como muitos fazem e aí às vezes não consegue ser aprovado porque não deu tempo de estudar. É diferente da faculdade, que é mais conteúdo, requer uma preparação antecipada. Show de bola? Beleza, Felipe. Então já deixa o like aí. Pessoal, boa noite. Ana Cíntia, meu abraço. Boa noite, Maria Sirene. Boa noite, Júnior Lima. E boa noite, Maria Gomes. Então, vamos lá. Compartilha esse link com seus amigos que estão estudando, tá bom? Para que eles venham aqui ver essa matéria que é muito importante para a prova do exame de suficiência. Conforme nós falamos, né? Qual é o foco da semana da aprovação? É fazer uma análise estatística da disciplina, né? A gente fez uma análise da prova, dizendo que é mais cobrado, e aí ao longo da semana, cada professor entrou na sua matéria e informou, né, qual é o assunto mais cobrado dentro da disciplina, depois como você deve estudar a disciplina, depois trouxe algumas dicas em forma de revisão, resumo e resolução de questões. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Em relação à contabilidade geral. Vale lembrar, tá? Que a gente vai passar também quantas questões mais ou menos são cobradas e você tem que lembrar um ponto específico em relação a esta disciplina. Então, vem comigo na tela. Boa noite, Leirivan. Meu abraço. Tudo de bom. Então vamos lá, pessoal, deixa o like aí. Semana da aprovação, exame de suficiência 2020.2, tá? Show de bola. Lembrar da nossa live, tá bom? Da transformação digital, dia 21 de setembro. Além disso, quem quiser participar lá no meu Instagram, @Felipe Araújo Professor, a gente está sorteando 2 celulares, tá? Para quem comentar e o outro que foi comentado. E aí basta você seguir os passos e as regras que estão lá. Então, @Felipe Araújo Professor, o Felipe é com PHE no final, tá bom? E o Felipe aqui Araújo não é o cantor sertanejo, é o professor de contabilidade. Show de bola? Beleza. Pessoal, também, né, na descrição desse vídeo tem um link para você votar no GRAM, empresa indicada para o Reclame Aqui, nós que priorizamos sempre um bom atendimento. Beleza, Felipe? Então vamos lá. Contabilidade geral. Pessoal, geralmente contabilidade geral
nós temos de 17, né, a 18 questões sobre a nossa disciplina, tá? É importante você lembrar o seguinte ponto também, né? Nós temos uma disciplina no edital que é Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade. E aí essas normas brasileiras de contabilidade, elas são de dois tipos. Nós vamos ter as normas brasileiras de contabilidade TG, técnica geral, que são os pronunciamentos contábeis ligados mais, né, à contabilidade privada, e a NBC TSP, que é a técnica do setor público. Show de bola? E aí, no nosso curso que a gente traz aqui no GRAM, vale lembrar, até porque os assuntos eles são abordados já nas disciplinas, essa disciplina de Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade, dentro dela a gente trabalha os princípios e a estrutura das normas. Mas na hora de aprofundar as normas contábeis, você vai estudar na parte da NBC-TG em contabilidade geral, já que, por exemplo, eu vou trabalhar NBC-TG 03, demonstração dos fluxos de caixa. Está lá no conteúdo de contabilidade geral, tá bom? E, além disso, podemos ter também NBC-TSP, que é estudada em contabilidade aplicada ao setor público, nos nossos cursos aqui do GRAM. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: contabilidade geral, o que nós vamos estudar nessa disciplina, tá bom? Você vai utilizar tanto para a contabilidade geral, como para princípios e normas brasileiras de contabilidade, porque geralmente cobram essas normas na sua forma literal. Inclusive, na última prova, só cobrou itens ligados à contabilidade geral. Então, se eu, né, fizesse aí uma extensão, eu diria que na última prova a gente teve de 23 a 24 questões de contabilidade geral. Então, olha a importância dessa disciplina. Ela é a mais importante. Felipe, mas o conteúdo é muita coisa. Sim. Aí agora nós vamos analisar o que é mais cobrado. E vamos te dar o direcionamento correto para que você estude aquilo que é mais cobrado. Inclusive, na hora de responder as questões, eu vou mostrar para você que ela tem, né, questões que sempre é cobrado. Aí vem 2018.1, 2018.2, 2019.1, 2019.2, 2020.1. Ela cobra. Claro que vai alterando valores ou um ou outro item. Isso é muito importante. É isso que eu quero colocar na sua mente. E vou te dizer como você deve estudar essa disciplina, tá? A gente já fez como passar no exame de forma geral. Quem quiser, a gente vai fazer ainda, mas quem quiser o plano de estudos na prática, é só digitar no YouTube, tem no YouTube eu explicando como você monta o seu planejamento. E você também tem que ficar ligado nas técnicas corretas, né? Como revisar, como resumir, tudo isso é importante, tá bom? Mas você precisa ter esse direcionamento, de forma que, na minha visão, dos conteúdos de contabilidade geral, se você não tiver tempo, porque se você tiver tempo, estuda tudo. Agora, Felipe, eu não tenho muito tempo, eu trabalho, tenho família, só tenho ali 2 horas por dia. Aí, claro que você não vai estudar um assunto, se não der tempo, que cai uma questão a cada 10 anos. Isso é tática. Você vai estudar mais aquilo que mais cai, que tem uma probabilidade maior de ser cobrado. Porque aí você já garante algumas questões que, juntando com as outras disciplinas, você consegue a sua tão sonhada aprovação, tá? Então a gente tem uma média aqui de que, no mínimo, é possível, com base nessa nossa média, né, de 30 assuntos, você estudando 10, já daria para você responder de 10 a 12 questões. Show de bola? Eita, coisa boa! Então vamos lá. Pronto, então isso é contabilidade geral, tá bom? Pessoal, o edital, né, só para vocês terem uma noção, ele é extenso. Então, olha o que é que ele cobra. Ele vai cobrar patrimônio e variações patrimoniais, né? Então ele quer saber o conceito de patrimônio, de ativo, de passivo, equação fundamental do patrimônio, a parte de subscrição e integralização de capital social e assim por diante, tá bom? Boa noite, grande Tiago Henrique. Tamo junto, meu amigo. Letra B.
plano de contas e procedimentos de escrituração. Ou seja, isso não cai não, despenca na prova, pessoal. Ou seja, o que é que eu preciso saber, Felipe? Você precisa saber a classificação das contas, tá? Então é importante você dar uma olhada lá no edital anterior, né? Mas quando sair o edital vai vir. Lá no final tem uma lista de contas. E aí, claro, Felipe, eu preciso decorar toda a lista? Eu não recomendo. O que eu recomendo é você entender o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, o que é receita e o que é despesa. E aquela conta, né, você vai dar uma lida, claro, aquela conta que ficou meio em dúvida, aí você anota. Por quê? Pô, tudo que é a receber ou a recuperar é ativo, para que eu vou anotar isso se isso já está fixado? Ou eu anoto essa informação, mas não 15, 20 contas que tem a informação a receber. Beleza? E o segundo passo é a parte da escrituração, que também, pessoal, é muito importante, porque são os lançamentos contábeis. Toda prova tem uma questão que trata de escrituração. Claro que uma hora ele traz de operações com mercadorias, outra hora traz de ações de tesouraria e assim por diante. Ele vai diversificando, mas sempre tem. Tá certo? Beleza, Felipe. Eu voltei à parte de avaliação de ativos e passivos, né? As bases de mensuração. Eu voltei mensuração e reconhecimento de operações, aí eu tenho várias despesas pagas antecipadamente. Aí, pessoal, você tem que saber essas escrituração, tá? Então, às vezes ele cobra, né, operações com mercadorias, tem hora que ele cobra despesa antecipada, tem hora que ele cobra, tá, investimento e assim por diante. Nós vamos ter também as operações fiscais, tributárias e de contribuições, né, que a banca vem cobrando um pouco essa parte de folha de pagamentos, combinação de negócios, que o goodwill e a compra por ganho por compra vantajosa de vez em quando também é cobrado, tá? Nós vamos ter o balanço patrimonial, nós vamos ver que é muito cobrado, tá? E a sua subdivisão. A demonstração do resultado, assunto também muito cobrado, que a gente trouxe questões aqui hoje para você ver. Tá? E a demonstração do resultado abrangente, obrigatória segundo os pronunciamentos contábeis. A DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. A DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. A DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Ora, se lá na NBC eu vou estudar NBC TG 03 DFC, eu já estudo tudo aqui. É isso que a gente tentou otimizar seu tempo. Então, aqui é NBC TG 03. Show de bola? Eu vou ter a demonstração do valor adicionado, eu vou ter a parte de notas explicativas, eu vou ter a consolidação das demonstrações contábeis, eu vou ter a parte de efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis. É que trata lá na NBC TG 02. E aí, esse pronunciamento, né, essa norma eu acho interessante que geralmente vem uma por ano, né, em um dos dois exames. Então já veio no primeiro semestre. Pode vir de novo? Pode. Mas com base nessa série temporal de provas passadas, a gente percebe que geralmente ela cobra uma vez no ano. Então já dá pra gente sentir o que pode ser cobrado, tá bom? E por último, né, que não foi cobrado, a parte de sistema público de escrituração digital, que é o futuro, né? Então tem que saber todos esses procedimentos. Mas aí o que eu fiz para você foi facilitar e eu peguei todas as provas desde 2011 até 2020.1 sobre a prova do exame de bacharel em Ciências Contábeis. E aí eu trouxe para você um raio-x dizendo quantas questões foram cobradas de determinados assuntos, para que você direcione. E na parte que eu vou dizer como você deve estudar contabilidade, eu vou dizer, por exemplo, assunto tal, com certeza você viu no curso, tá? Então você lembra de alguma coisa. Pô, faz as questões. Ah, Felipe, mas eu vou errar. Beleza, aí você erra e aprende. Agora vai ter assunto que talvez você tenha muita dificuldade, e geralmente para concurso é mais aprofundado. Aí vai precisar que você estude a teoria juntamente com questões. Mas, lembra, coloca na mente, questões é primordial. Não tem para onde
você tem que resolver muitas questões de provas anteriores, tá? Independente se você está estudando teoria, ou resumo, ou somente questões, dos 3 modos você tem que concomitantemente ir fazendo as questões. Fechou? Fechou, Felipe. Força na peruca. Vai dar certo. Então, vamos lá. Olha o que é que eu tenho aí, pessoal. O primeiro lugar, né, top, que toda prova tem pelo menos uma questão, é o assunto que nós vamos trabalhar de operações com mercadorias, estoques e CMV. Então aqui eu trabalho operações com mercadorias, mas eu sei que operações com mercadorias eu trabalho tanto a compra quanto a venda. E para a compra eu preciso achar o estoque na compra, então você tem que saber qual é esse estoque. E na venda eu tenho que dar baixa nesse estoque que é o CMV, né? Em contrapartida a CMV. Então, pessoal, esse assunto aí você tem que estar, ó, tinindo, porque ele cai muito, tá? Na última prova a gente teve uma questão de escrituração sobre isso e hoje a gente vai trazer uma questãozinha dele com certeza, tá bom? Felipe, segundo lugar, balanço patrimonial e classificação de contas, que a gente vai ver também mais à frente. Basicamente é saber a estrutura desse balanço patrimonial e classificar contas. E claro, saber a natureza das contas, né? Ativo, despesa, retificadora do passivo e retificadora do patrimônio líquido são contas de natureza devedora. Então, eles aumentam com o débito e diminuem com o crédito no seu lançamento. Já as contas de natureza credora são passivo, patrimônio líquido, receita e retificadora do ativo. E aí eles aumentam o seu saldo com um crédito e diminuem o seu saldo com o débito, as contas de natureza credora, tá bom? Então, é importante você também saber isso daí, tá? E a lista de contas, ela tá lá no final do edital anterior. Beleza, Felipe. Tranquilo. Então vamos lá. Qual é o terceiro? Pessoal, o terceiro é a demonstração do resultado do exercício, ou DRE, tá? Que na última prova a gente teve 2 questões, inclusive uma foi anulada. Então é um assunto também que é muito cobrado. Se você observar aqui, ó, nas últimas provas, né, que nós temos aí muitas questões, são 2 por ano, aqui dá quase 10 anos, né? Então eu teria aí quase 1000 questões, tá? Uma média de 20 para contabilidade, então eu teria mais ou menos 200 questões, né? Mas eu diria que tem até mais do que isso. Então 53, que correspondem a 14,72%, foram de operações com mercadorias. 30, que corresponde a 8,33%, foi de balanço patrimonial e classificação de contas. E 22, que corresponde a 6,11%, foi do assunto DRE. E aí vem os restantes, né? Patrimônio líquido, DFC, escrituração em fatos contábeis, depreciação, amortização e exaustão, DVA, demonstração do valor adicionado, participações societárias permanentes, que foi muito cobrado na última prova, a redução ao valor recuperável de ativos, tá? Que é NBC-TG 01, e provisão NBC-TG 25. Beleza, Felipe. O que mais? Eu tenho NBC-TG 04, ativo intangível. Eu tenho NBC-TG 02, efeitos nas mudanças nas taxas de câmbio. Como eu falei, ó, tem uma média de 1 por ano, né? Aí eu vou ter folha de pagamento, tributo sobre o lucro, consolidação das demonstrações. E aí eu vou indo, notas explicativas, ativo imobilizado, receitas e despesas antecipadas, ajuste a valor presente, a NBC-TG 29, que trata do ativo biológico, né? Eu vou ter STG 1000, né, que foi cobrado algumas vezes, arrendamento mercantil, alienação de ativos, o CPC 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, o NBC-TG 46 e a 28, tá? Eu vou ter DRA, demonstração do resultado abrangente, DMPL, NBC-TG 23, PSLD e regime de competência. E se você observar agora, nesses outros assuntos eu tenho 2 ou 1 questão. Ou seja,
O que eu quero dizer, né, nessa nossa análise de mais de 360 questões, né, de 360 questões, desculpem, o que é que ocorre? Pô, se eu tenho uma questão que foi cobrada nos últimos 10 anos, olha a probabilidade de eu ter novamente. Então, se eu juntar todas, né, o que eu quero dizer é que eu vou ter 20 assuntos que ele é cobrado uma vez a cada 10 anos. Entenderam? Então, diante disso, o custo-benefício para estudar aquilo é muito pequeno. Então, eu tenho que focar nos outros. E aí é onde a gente vai começar agora a parte de quê? De dizer, Felipe, como é que eu vou estudar? Tá? Como eu vou estudar essa disciplina? Pessoal, e aí vai minha dica, tá? Claro, primeiro, você tem que lembrar que ela cobra a parte de legislação, tanto a Lei 6.404, e geralmente cobra a literalidade. Claro, ela pode cobrar toda a Lei 6.404, mas principalmente ela cobra os artigos 175 a 205. Geralmente são esses os mais cobrados. E além disso, eu vou ter os pronunciamentos contábeis, tá bom? Que são as normas brasileiras de contabilidade TG Técnica Geral. E claro, Felipe, eu preciso ler tudo isso. Pessoal, é importante você ter ao lado, principalmente a lei. Os pronunciamentos nem tanto, né? Se você estudar aqui pelos nossos cursos do GRAM, nós já vamos te dar tudo isso mastigado, né? Detalhado, esquematizado, com mapas mentais, dizendo o que mais cai, utilizando os memonônimos e assim por diante, tá bom? Então, fica ligado nisso, tá? Mas, Felipe, eu quero agora ver como é que eu vou estudar. Eu estudo por teoria e questões, eu estudo resumo e questões, eu pego a videoaula ou PDF, né? Eu já posso responder as questões e errando. É isso que a gente vai analisar aqui para você, tá? Então, como eu falei, olha lá, você vai ter a opção, né, de estudar videoaula ou PDF, tá? Claro. E aqui no GRAM a gente tem curso de teoria e questões, tá bom? E tem um curso de resumo e questões. Ok? Claro que você vai escolher o modelo e depois você vai escolher um dos cursos. Inclusive, pode escolher os dois. E claro que complementar, tá? Você tem que responder muitas questões, conforme nós já fizemos, tá? Pode ser as mesmas desculpe, as mesmas do material, ou eu posso fazer questões, né, por prova fechada ou por sistema de questões. Aí eu que vou decidir. Agora sim, o que é que eu recomendo? Primeiro ponto, Felipe, eu vou começar a estudar contabilidade geral, tá? Pessoal, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, né, eu queria que você, no início, só relembrasse os 5 conceitos, né, 5 pontos importantes para entendimento da contabilidade. Eu diria que nem 5, né, até menos. Na verdade, mais 3, né, 4. Eu diria o quê? Você lembrar um pouco do método das partidas dobradas, do lançamento, do débito e crédito, né? Como fazer lançamentos contábeis, como classificar contas, tá bom? E os regimes contábeis. Isso daqui é básico. Ah, Felipe, isso daí eu já sei, show de bola. Pronto. Então, eu vou começar pelo quê? Aí existe uma ordem no curso. Ou você segue a ordem do professor, tá? Ou se você quiser, tá certo? Do curso que escolher, você pode começar o quê? Felipe, eu vou começar pelo que mais cai. É isso. Então, eu já posso começar pelas operações com mercadorias e a parte de estoques. Então, eu iria estudar primeiro isso. E aí, o que eu recomendo é o seguinte, tá bom? Regra. Eu entendo que se você já fez o curso de contabilidade, você tem uma noção. Então, você pode ver um resumo e já partir para as questões, tá? E aí, durante a resolução das questões, não tenha medo de errar.
Se você errar, você anota no seu resumo, revê, vê como o professor fez passo a passo e depois responde essas questões de novo, para ver se ficou claro ou não. E aí, ao longo do tempo, você vai revisando e fazendo questões, revisando e fazendo questões. E, claro, colocando mais assuntos. Mas é importante você relembrar os conteúdos já estudados anteriormente, tá bom? Agora, se você tem muita dificuldade em um assunto, aí não tem para onde, você vai ter que ir lá para a teoria. E aí vai ter que estudar a teoria detalhada. Então, talvez DFC, demonstração dos fluxos de caixa, como é algo mais complicado e talvez você não lembre tanto, você precisa estudar a aula de DFC, tá? Isso é muito, mas muito importante mesmo, tá bom? Outra coisa, eu entendo que você tem que escolher uma fonte. Ah, professor, eu vejo a videoaula e depois eu vou no PDF e leio de novo. Não, escolha um modelo. Felipe, o que é que eu prefiro? Eu sou mais, visual e auditivo, então é videoaula. Não, Felipe, eu gosto mais de ler, leitura. Então, é mais o PDF que você vai visualizar. Claro que isso não impede de que se você vir um assunto em um modelo de estudo e você não entender bem, você vá para o outro para complementar, tá bom? Nos dois modelos tem muitas questões, então é importante que você veja como o professor respondeu, Inclusive, tente fazer antes e aí depois veja os erros que cometeu para ajustar para o futuro. É importante lembrar, não tem problema errar. Errar é normal durante esse processo, porque aí você está aprendendo a não errar mais no futuro. Então tem aluno que tem medo. Ah, eu não quero fazer questões, eu não vou fazer. Não faça isso, pelo amor de Deus. Me ajuda, tá? Porque eu quero que você seja aprovado. E aí não consegue ser aprovado quem não faz questões. Tem que responder muitas questões. E aí vocês vão ter no material aqui do GRAM, a gente tem milhares de questões, E além disso, você pode responder por aplicativo de questões ou baixar a prova fechada e tentar fazer a prova. Inclusive, se você vai começar, eu sempre recomendo que comece, fazendo a prova do último exame, para verificar como é que está o seu nível, Então, fui com 28, 30, então tá show de bola, você lembra de muita coisa. Isso, é você manter e melhorar cada vez mais. Agora, fui abaixo, rapaz, eu vou ter que estudar. Aí você vai ter que procurar, E aqui no GRAM a gente tem os cursos para que você possa estudar da melhor maneira, tá bom? Então, essa parte, tanto de escolher um desses dois, Ok? E depois é o modo de você estudar, tá? Você pode até mesclar. Então, por exemplo, vou lhe dizer que eu, Felipe Araújo, Então, operações com mercadorias, eu ia logo para resumir questões. Balanço patrimonial e classificação de contas também. DRE também, porque DRE basta eu saber a estrutura, Aí DFC, não, eu assistiria. E aí, dependendo do assunto, eu assistiria a aula toda, tá bom? Mas, é claro que no curso de resumo também tem vídeo, você pode ver o resumo e como o professor responde. E lembrar, sempre marcar aquelas questões que você verifica que sempre caem e ou você tem dificuldade ou você está errando muito. Para quê? Para você ficar fazendo e refazendo ela. Fazendo e refazendo ela. E aí, se eu errei, Felipe, faça a regra dos 7. Eu lembro quando eu errava 1 ou 2 vezes a questão, eu fazia ela todo dia durante 7 dias. Pode ter certeza que funciona. É método que funciona, tá bom? Beleza, Felipe. E aí, pessoal, depois de estudar, é importante continuar respondendo as questões, tá? E além disso, fazer revisões, tá bom? Isso é muito importante. Beleza, Felipe. Então, vamos lá. Então, seria basicamente isso daqui, com o passar do tempo, que aí vai acumulando, E acaba que o aluno fica um pouco em dúvida de como faz isso daí. Beleza, pessoal. Feita essa breve introdução, vamos agora disponibilizar aí mais ou menos meia hora,
tá? Meia hora para cada assunto que eu trouxe aqui. Qual foram os assuntos? Claro, eu trouxe os 3 primeiros colocados. Eu trouxe operações com mercadorias, balanço patrimonial e classificação de contas, e além disso a demonstração do resultado do exercício, tá? Felipe, sobre operações com mercadorias, o que é importante eu saber? Pessoal, é importante você saber, tá? Que, por exemplo, para uma indústria, tá? Vou fazer algumas anotações. IPI e ICMS, eles são recuperáveis, tá? Claro que quando a indústria, né, ela compra produto, compra matéria-prima para a produção, né? Porque se ela comprar para imobilizado, aí ela não vai recuperar, somente o ICMS na proporção 1,48 avos. Beleza, o que mais, Felipe? Se for um comércio, tá? Se for um comércio, né? Claro, compra de mercadorias para revenda, tá bom? Ele recupera o ICMS, olha lá, recupera o ICMS e não recupera o IPI. E não recupera o IPI, tá? Logo, o IPI ele vai entrar no custo de aquisição do estoque, tá bom? Beleza, Felipe, o que mais? Pessoal, como é que eu encontro o valor do estoque, né? Na compra, ok? O estoque na compra. Vamos utilizar lá o CPC 16, tá bom? Então seria o que, Felipe? Seria o preço de compra. E aí vale lembrar, pessoal, que esse preço de compra, ele está líquido de tributos, tá? A gente pode já ver a outra forma. Então, se está líquido de tributos, nós vamos somar o imposto de importação mais outros tributos, que seriam, pessoal, os não recuperáveis. Porque quando ele fala outros tributos, ele diz, exceto os recuperáveis, tá? Beleza, aí outros gastos que a empresa tem, né? Mais frete, que eu vou simplificar aqui, mais seguro, mais gasto com carregamento e descarregamento, né? Menos o desconto incondicional concedido, menos o abatimento obtido, tá? Então, essa é a forma. Claro que é importante destacar, tá? Que se o preço de compra é líquido de tributos, eu somo os tributos não recuperáveis. Agora, se o preço de compra ele já vem com os tributos, aí eu vou reduzir os tributos recuperáveis. Vale lembrar, pessoal, que o IPI, né? O IPI, por exemplo, é o imposto por fora. É importante lembrar. É o imposto por fora, tá? Já o ICMS é o imposto por dentro. Ou seja, ele está incluído dentro desse valor, tá bom? Então, muito importante isso daí também. E aí, claro, vale lembrar, como eu falei, tá certo? Que, vou colocar até um asteriscozinho aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu acho o estoque, né? O estoque, se o preço dele, estoque, né? Vai ser o preço de compra. E aí esse preço de compra, ele inclui os tributos por dentro, tá?
os tributos por dentro. Ok? Então, se ele inclui os tributos por dentro, o IPI é por fora. Tá bom? Então, se esse estoque for de uma empresa comercial, porque se for de uma indústria ele recupera, né? Se for de uma empresa comercial, que é a regra, nós vamos somar mais o IPI, ok? Mais o imposto de importação, se houver, menos. Aí agora vem a questão. Nós vamos pegar menos os tributos recuperáveis, porque eles já estão dentro do valor. Ok? Eles já estão dentro desse preço de compra. Então, menos tributos recuperáveis. Tá? Observem que aqui eu somo, né, os tributos não recuperáveis. Ok? Beleza. E aí, depois, aí soma frete, mais seguro, né? Mais carregamento e descarregamento, menos desconto incondicional, menos os abatimentos obtidos, tá? Além disso, o que é que a gente tem, Felipe? A gente tem, né, os métodos de controle de estoque, né? Então a gente pode fazer esse controle por dois meios de dois sistemas de inventário. Eu vou ter o inventário permanente, é aquele em que há um controle permanente do estoque da empresa. Então a cada compra e a cada venda ela já dá baixa ou ela já adiciona aquilo no seu estoque, tá? Para que ela tenha um valor. Então isso é feito em empresas grandes que têm um maior controle. Então, diante disso, quando a empresa compra, ela faz a contabilização, inclusive se tem ICMS a recuperar. Quando ela vende, ela contabiliza a venda, depois a contabilização, tá? Do custo das mercadorias vendidas, da baixa do estoque, depois dos tributos sobre vendas. Existe essa etapazinha aí, beleza? Já no sistema de inventário periódico, né, não há um controle permanente. É feito em empresas pequenas que, ao invés de ela a cada compra e a cada venda registrar, ela tem um estoque inicial, que ela sabe quanto é. Ao longo do ano ela vai ter várias compras, ela apura o valor das compras líquidas, né? E aí no final do ano ela faz uma contagem física do estoque para verificar qual é o seu estoque final. E aí utilizando a fórmula estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final, eu tenho o custo das mercadorias vendidas, tá bom? Além disso, o modo de controle desses estoques, eles podem ser de várias formas. Mas o que é mais cobrado em prova é o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. E o método da média ponderada móvel, que a cada compra a empresa tem que fazer uma média ponderada, né, considerando quantidade e valor do seu estoque, para que esse valor sirva de base para quando a empresa vender, ela dá baixa no seu estoque. Beleza? É muita coisa, Felipe. Mas vamos lá, vai dar certo. Então eu fiz um resumão aqui de muita informação. Vamos lá agora fazer as questões, tá? Então vamos lá. Beleza, a primeira já é de 2020. O que é que ele diz? Uma sociedade empresária apresentou em outubro de 2017 as seguintes informações relativas a operações de compras e vendas de mercadorias realizadas no período. Então aqui tem as datas das aquisições e aí eu tenho várias informações que eu vou já ver. Beleza. Ele tem o valor total da nota, os tributos recuperáveis que estão incluídos na nota fiscal, tá? E o frete pago na compra e a quantidade de cada compra. No final do mês de setembro de 2017, o saldo de mercadorias, ou seja, antes das compras, ela já tinha um estoque que era igual a 1.455 e correspondia a 150 unidades. Desculpem. Beleza, Felipe. Depois ele diz: a única venda realizada no mês de outubro de 2017 ocorreu no dia 27 de outubro de 2017, depois das compras, tá? Ok, quando foram vendidas 420 unidades. Considerando que a empresa utiliza o método da média ponderada móvel
para avaliação do seu estoque, o custo de mercadorias vendidas, o CMV, no mês de outubro de 2017, ele foi de quanto? E aí nós vamos analisar cada caso. E aí só vale lembrar que eu tenho que identificar que ela tinha um estoque inicial, ela teve 2 compras e teve a venda, tá? Se a venda fosse antes de uma determinada compra, eu teria que calcular esses valores até essa última compra antes da venda. Como se vocês observarem, eu tenho um estoque, eu tive 2 compras e depois teve a venda, eu já posso fazer um cálculo único considerando os 3 itens, já que a média ponderada móvel é que a cada nova compra eu faço uma média. Só que se eu fizer das 2 primeiras, estoque inicial da primeira compra, quando eu for fazer com a outra, vai dar o mesmo resultado, né? Então eu já posso fazer das 3, e aí eu acho o valor unitário de cada produto, né? De cada unidade de produto, e aí depois eu vou e faço o cálculo do CMV, já que ele vendeu 420 unidades. Beleza, Felipe. Então, como é o método rápido, o método turbo, o método Felipe? Pessoal, vamos lá. Método Felipe para responder rápido no dia da prova, tá? E aí você já tem que ver o passo a passo para ir identificando, tá bom? Beleza, Felipe. O que é que eu tenho? Pessoal, nós vamos ter um estoque inicial de 1.455, tá? Que a gente vai já ver. Show de bola, ok? Beleza. Mas primeiro, Felipe, eu tenho que encontrar essas compras do dia 10 e do dia 16. Tranquilo. Então, como é que eu faço para encontrar esses valores? Pessoal, valor da nota fiscal, 3.000. Então, eu vou considerar o preço de compra. Eu tenho tributos recuperáveis incluídos na nota, tá? Então, se esse valor está aqui dentro e ele é recuperável, eu tenho que diminuir, tá? Eu tenho que diminuir esse valor, ok? E por último, o frete pago na compra foi de tanto, o frete é incluído no custo de aquisição desses estoques. Ok, Felipe. Então vamos lá. Qual seria a maneira mais rápida, pessoal? Vamos calcular cada um, né? Então, dia 10, tá? Eu vou pegar 3.000 menos 540. Então, 3.000 menos 540. Aqui fica 2. Aqui fica 10 menos 1, 9. E aqui fica 10, tá? 0, 10 menos 4, 6. 9 menos 5, 4. E aqui fica 2. Então, 2.460. E aí depois eu tenho que somar com 180 do frete. Mais 180 do frete, aqui vai dar 0. 6 mais 8, 14, fica o 4 e vai 1. 4 e 1, 5 e 1, 6. E aqui fica 2. Beleza, Felipe. E no dia 16, da mesma forma, tá? Só que agora eu vou pegar 6.250 e vou diminuir, tá? 750. Pronto. Aqui fica 5, aqui fica 12. 5 menos 5, 0, 0. 12 menos 7, 5. E aqui fica o valor de 5. Só que eu vou ter que somar também, né, com 265 do frete, assim como aconteceu no dia 10. Então, mais 265, ok? Vai ficar 5. Aqui fica 6, tá? 5 mais 2, 7. E aqui fica o 5, tá? Lembrando que no dia da prova você pode utilizar a calculadora, tá? Eu fiz aqui, mas você pode utilizar a calculadora. Pronto, Felipe. Então, se eu posso utilizar a calculadora, eu já poderia fazer direto. Isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu preciso achar esse valor unitário, né? Vamos lá. Depois da terceira compra, no dia 16, tá? No dia 16, qual o valor unitário de cada mercadoria, né? E aí nós vamos somar quem? Nós vamos somar 1.455, que já tinha, 1.455, mais 2.640 do dia 10, mais 5.765, tá? E vou dividir pelas quantidades. Ó, aqui tinha 150, aqui 200 e aqui 500.
Então vai ficar 150 mais 200 mais 500. Tá bom? Felipe, quando eu somar, pessoal, quando somar aí, o que é que nós vamos ter? Calcular só para vocês, né? 1.455 mais 2.640 mais 5.765. Daqui vai dar 9.860 dividido por 850, tá? Que é a soma. 9.860 dividido por 850, isso daqui vai dar 11,60. Beleza, então ele tem 11,60 e ele tem 850 unidades, né, desse produto. Só que ele diz que vendeu 420. Ah, Felipe, então no dia 27, quanto é que vai ficar o CMV? Vai ser a quantidade de unidades vezes o valor unitário dela de 11,60, que sai do estoque, tá bom? Então, 11,60 vezes 420 vai dar 4.872, tá? Gabarito, letra D de dado, tá? Então, o método correto de fazer é esse. E aí você tem que ficar ligado. Claro que ali nos dois primeiros eu fiz, né, na mão, mas você pode fazer na calculadora. Já prepara isso. Você tem essa sorte, né? Porque no concurso não tem isso. Você tem que fazer cada cálculo, tá bom? Show de bola? Então espero que tenha entendido essa questão passo a passo. Vamos para a próxima. O que é que ele diz, Felipe? Vamos lá. A sociedade empresária adquiriu a prazo mercadorias para revenda no valor de 300 mil. Com incidência de ICMS no valor de 51 mil, incluído na nota fiscal. Pessoal, nós sabemos que o ICMS ele é um tributo estadual e quando a empresa ela compra para revender, né, quer dizer que ela vai pagar ICMS na saída, ela recupera o ICMS da compra. Então, nessa compra aí, tá, a gente já tem que identificar que esse ICMS, como foi destinado para revenda, esse ICMS ele é o quê? Ele é recuperável. Tranquilo, Felipe. Então vamos lá. Adicionalmente, ou seja, ele quer dizer a mais, então você tem que considerar, pagou à vista 5 mil a título de frete pelo transporte da mercadoria, sem incidência de ICMS. Tendo como referência apenas essas informações apresentadas, qual o lançamento contábil que melhor registra essa operação? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Parece muito com o anterior, vocês observaram, só que agora em forma de lançamento. Eu vou pegar 300 mil, menos 51 mil, porque já está dentro desse valor, e ele é um tributo recuperável, e mais 5 mil de frete. Então eu vou pegar 300, ok? Felipe, qual o valor do estoque? Vamos lá. Vai ficar 300 menos 51 mais 5 mil. Ok? Beleza, Felipe. Show de bola. E aí, quando eu fizer esse cálculo aqui na calculadora, que eu já estou fazendo, ok? Ele vai me dar o valor de quanto? Ele vai me dar 300 menos 51, 249, mais 5, 254, tá? Então, esse foi o valor. Ok, Felipe, então, eu posso ter a letra A, posso ter a letra B. A letra B eu não posso, por quê? Porque o frete é incluído no custo do estoque. Então, o item já está o quê? Já está errado, tá? Porque eu não tenho um débito desse valor, ok? Beleza, Felipe. Tranquilo. Aqui, na verdade, é incluído no custo. Tá, débito de 254, aqui não é 249. ICMS também não é despesa tributária. Então, item totalmente errado, tá? Beleza, Felipe, então achei o estoque. Só que, pessoal, se você observar, ele comprou essas mercadorias a prazo. Então, ele vai ter que creditar fornecedores. Em qual valor?
no valor total de 300 mil, né? Então, não credito fornecedores 249, tá? Fornecedores de 300 mil, crédito, ok. E não credito fornecedores de 254, tá? Beleza, Felipe. Então, feito isso, qual é o nosso gabarito? Já é a letra C, né? Então, nós debitamos 254 do estoque, tá? Debitamos ICMS a recuperar de 51 mil. Creditamos fornecedores da compra a prazo de 300 mil, surgiu uma dívida. E creditamos o caixa pelo pagamento do frete. Então, gabarito letra C de casa. Observaram que as questões não são difíceis, tá? E não são difíceis e muitos conteúdos eles são interrelacionados, apesar de ser uma questão diferente, né? Foi de um ano para outro, tá? De um exame para outro, você observa que a banca muda um pouco a forma de cobrar. Uma hora ela cobra lançamento, outra hora ela cobra a conta direta e assim por diante. Vale lembrar que na prova de 2020.1 a gente teve também uma questão de mercadorias de lançamento, só que foi anulada, tá? Na verdade, considerando a venda. Beleza? Pronto, Felipe, show de bola. Pessoal, por último, tá? Vamos fazer essa outra questão. Ele diz, ó, uma empresa comercial, ela comprou 100 unidades da mercadoria X, por um valor total de 8 mil, em 1º de agosto de X1. Em 15 de agosto de X1, ela vendeu 50 dessas mercadorias pelo valor de R$100 cada. Em 20 de agosto, adquiriu mais 50 unidades da mesma mercadoria por 90. Sabendo que a empresa utiliza o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para controle de seus estoques, e que os valores estão todos já livres de impostos recuperáveis, o valor do CMV apurado em 31 de agosto, ele foi de quanto? E aí, eu vejo que às vezes o aluno vê uma questão dessa, meu Deus, eu não vou saber fazer não. E é a questão mais fácil, pessoal, que vocês imaginarem, tá? Porque, observem, a empresa comprou 100 unidades a 8 mil, tá? E aí depois, ela fez logo dia 15, dia 1º ela tinha lá. Dia 15 ela fez uma venda de 50 daquelas unidades, tá? Então eu vou ter que dar baixa com base naquele valor de 8 mil, ok? E aí depois ela fez uma nova compra, tá? Mas aí, como é primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que considerar na hora da venda o que já tinha, não o que ainda vai ter. Então se eu tinha 100, né, eu vou pegar as mercadorias, tá? Primeiramente adquiridas. Mas como só temos uma aquisição, né, nós vamos ter que pegar ela. E aí, pessoal, se você observar, tá? Se ele vendeu 50 unidades, que é a metade de 100 unidades, como é que eu acho esse valor do CMV? O CMV, tá? Ele vai ser igual, ok? A 8 mil, ó, que é o valor, dividido por 2, que é como se fosse a divisão, tá? De 50 unidades, ou seja, 50 unidades foram vendidas e 50 unidades manteram-se na empresa. Então, eu estou dando baixa nas 50 vendidas. Então, 8 mil dividido por 2 dá 4 mil. Gabarito letra A de aluno aprovado. Beleza? Show de bola? Pronto, Felipe. Show de bola. Pessoal, nós faltamos ainda mais um pouquinho, né? A gente vai estudar agora, tá? A parte de balanço patrimonial e classificação de contas e também de DRE. Vou pedir só 2 minutinhos para tomar um café e a gente volta já já. Fica aí, não sai não. 2, 3 minutinhos no máximo.
Vamos lá, pessoal, já voltamos. E aí, vamos agora para o segundo assunto mais cobrado, balanço patrimonial e classificação de contas. Felipe, o que é que eu preciso saber sobre isso? Pessoal, você precisa saber, tá? Basicamente, a estrutura do balanço patrimonial, tá? Que é qual? Nós sabemos lá que o balanço patrimonial, ele tem a seguinte estrutura, né? Então, nós vamos ter aqui balanço patrimonial. Tá ok? Nós vamos ter aqui o valor do ativo, aqui o valor do passivo e aqui o valor do patrimônio líquido, tá? E aqui eu vou ter ativo circulante e vou ter o ativo não circulante, que é subdividido em realizável a longo prazo, investimento, ok? Imobilizado e o intangível. Tranquilo? Beleza, Felipe. Aqui o total do ativo, que é a soma desses dois. E aqui eu vou ter passivo mais PL. Lembrando que o passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Tá bom? Então, eu tenho que saber... Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço. Então, eu tenho que saber essa estrutura, tá? Ah, Felipe, beleza. Eu tenho que saber o que é que fica no ativo circulante. São os bens e direitos de curto prazo. Regra até 12 meses, né? Que é um ano de exercício social. Claro que o ciclo operacional for maior do que o exercício social, a classificação em curto ou longo prazo deve levar em consideração esse ciclo operacional. Quando ele for de 18, 20 meses, ou seja, acima de 12. Porque se ele for menor, eu mantenho o exercício social, tá? E aí vai ficar classificado aí, por exemplo, as disponibilidades, caixa, equivalentes de caixa, tá? Contas bancárias, aplicação de liquidez imediata, os direitos realizáveis os direitos realizáveis no término do exercício seguinte, né? No exercício seguinte, ou seja, no final do ano, os próximos 12 meses é de curto prazo, tá? No exercício social subsequente, tá? A apresentação. E também os direitos derivados os direitos, né? Aqueles valores antecipados, as aplicações de recurso em despesas do exercício seguinte, que são as despesas antecipadas. O ativo não circulante realizável a longo prazo, Felipe, vão ser os bens e direitos de longo prazo, né? Exceto, claro, aqueles bens de investimento imobilizado e intangível. Então, eu vou ter os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, ou seja, acima de 12 meses, porque até 12 meses é no ativo circulante, tá? E também os direitos que são derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas, controladas, tá? Participantes no lucro da companhia, administradores, diretores ou sócios acionistas, desde que não constituam um negócio usual da empresa, tá? Então vai ser realizável a longo prazo. Estou trazendo aqui, né, algumas até literalidades que podem ser cobradas, que vem lá na Lei 6.404. O imobilizado, né? Desculpa, o investimento, para seguir a ordem. O investimento são as participações permanentes em outras sociedades, né? Investimento em coligada, investimento em controlada. Imobilizados são os bens que a empresa usa na sua atividade operacional. Tem vida útil maior do que um ano, tá? São utilizados na sua atividade operacional. Show de bola? E aí, claro que são bens tangíveis, que podem ser tocados ou vistos. Lá na Lei 6.404 diz que serão classificados no ativo não circulante imobilizado, né? Os bens que tenham por objeto, né? Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos, ou seja, tangíveis, físicos, de existência física, né? Que são utilizados pela empresa nas suas atividades administrativas ou outras, né? Delas decorrentes, né? Inclusive aquelas que transfiram os benefícios, riscos e controle desses bens, tá? Porque quando eu tenho uma operação que no contrato é um aluguel, mas na prática é uma compra e venda, eu tenho que contabilizar o que ocorreu na prática. Primazia da essência sobre a forma, tá? E o intangível é a mesma coisa que o imobilizado, só que eu tenho lá um bem de uso da empresa, vida útil maior do que um ano, só que é um bem intangível, ou seja, não tem existência física.
uma marca, uma patente, uma franquia, assim por diante, tá bom? O passivo vai ser circulante curto prazo, tá? Até 12 meses, dívidas até 12 meses, não circulante, dívidas acima de 12 meses. Claro que quando o ciclo operacional for maior do que o exercício social, a classificação em curto e longo prazo deve levar em consideração o ciclo operacional. E o patrimônio líquido ficam lá registrados, né, o valor de capital social e, por dedução, a parcela ainda não realizada de capital a realizar ou a integralizar, as reservas de lucros, as reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, que ele é uma conta instável, menos, nós vamos ter ações de tesouraria, que cai muito em prova. Ações de tesouraria é uma conta retificadora do patrimônio líquido. E por último, que isso é válido para as sociedades anônimas, né, a partir de 2008, a conta prejuízos acumulados. Então, sociedades anônimas, a partir de 2008, não poderia ter mais saldo positivo na conta lucros ou prejuízos acumulados. Ou era zerado ou era negativo. Claro que isso só vale para as sociedades anônimas, porque outras sociedades podem sim ter lucros lá no seu patrimônio líquido. E aí eu preciso que você saiba essa classificação, saiba classificar cada item dentro disso, e as receitas e as despesas, e a natureza das contas. Pronto, isso é que cai em prova. Vamos lá ver como foi cobrado? Vem comigo. Ah, vale lembrar também, né, um ponto importante, pessoal. Só para lembrar, desse lado aqui, tá? Estão as origens dos recursos. Ok? Origens dos recursos, tá? E desse lado aqui estão as aplicações dos recursos. Mas vale lembrar que, independente disso, pessoal, por quê? Por que que eu falo que o passivo e o patrimônio líquido são origens de recursos? Porque quando a empresa ela pega o empréstimo ou o sócio integraliza capital social, eu estou aumentando essas contas, eu credito, tá? E aí o crédito é uma origem. Só que cuidado, porque quando eu debito uma conta do passivo, isso não é origem, isso é aplicação. Por quê? Porque todo crédito, você tem que lembrar, ó, o débito, pessoal. O débito é aplicação de recursos. Tá bom? E o crédito, ele é origem de recurso. Tá? Deixa eu só apagar esse, parecendo um 6, né? Eita. Origem de recurso, tá bom? E aí, claro, só lembrar, né, que não custa lembrar, tá? Que as contas do ativo, de despesa, tá? Despesa, retificadora do passivo e retificadora do PL, eles são contas de natureza devedora, tá? Devedora. Logo, tá? Aumentam com o débito e diminuem com o crédito, tá? Já as contas do passivo, patrimônio líquido, receitas e retificadora do ativo são contas, isso é o básico da contabilidade, né? Credora, logo aumentam com o crédito e diminuem com o débito, tá? Beleza, Felipe, feito isso, você responde várias questões, pessoal. Vamos ver? Olha aí. Vamos lá na tela? Vamos que vamos. Então vamos lá. Em 25 de dezembro de 2018, no dia do Natal,
foram encontradas as contas patrimoniais na contabilidade de uma sociedade empresária. Aí, observe. Aí ele pergunta, né? Então, eu tenho 15 contas aí. Show de bola. Assinale a sequência numérica que representa, né, que apresenta respectivamente contas de origens e de aplicações de recursos no patrimônio da sociedade. Então, você bastava lembrar que origens, o que foi que eu falei, é crédito. Então, quem for as contas de natureza credora, tá? Ok? Aí eu vou considerar a origem, tá? Já as aplicações são os débitos, ok? Então, eu tenho que analisar e quando eu verificar essas contas, eu tenho uma aplicação. Show de bola? Perfeito. E aí nós vamos basicamente classificar contas. Não precisaria nem classificar em ativo circulante ou não circulante. Bastava saber ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa. E quando eu encontrar a resposta, eu já digo para você, ó, nesse momento, no dia da prova, passa para a próxima. Porque muitos alunos, eles querem chegar ao modelo ideal de resolução, faz todas, e aí não sobra tempo. E aí, às vezes, teve aluno que ficou por 2 questões, porque faltou tempo, e, na verdade, ele estava lá tentando acertar a questão por inteiro. Não faça isso. Olha como eu vou responder, é o dia da prova, e claro que depois eu complemento, porque aqui a gente está revisando o assunto, tá bom? Show de bola, Felipe. Tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, o que é que eu tenho? Duplicatas descontadas. Duplicatas descontadas, ó. Só para a gente alinhar, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Quando for ativo, eu vou colocar A, tá? Quando for passivo, eu vou colocar P. E quando for PL, né, patrimônio líquido, eu vou colocar PL. Beleza. Isso daqui eu estou colocando, mas no dia da prova você não precisa fazer isso. Ah, Felipe, então vamos lá, pessoal. Duplicatas descontadas é passivo. Sim, é uma obrigação. Logo, é a origem de recurso, tá? Então eu vou colocar o O para origem e o A para aplicação. Ah, Felipe, então vamos lá. Então eu já elimino a letra C, ó, que tem 3. Beleza? Tranquilo. Pronto. Terrenos em uso. Acabei de falar. Se a empresa tem um bem físico destinado a uso, isso é ativo não circulante imobilizado. Então, isso é um ativo. Logo, eu vou ter o quê? Uma aplicação. Tá bom? Então, o 2 é aplicação. Beleza. Adiantamento a empregados. Pessoal, de forma objetiva na prova, você tem que só lembrar a parte do adiantamento que eu gosto de explicar. Lembra, toda vez que tiver adiantamento é o inverso. Como assim, Felipe? Pessoal, se eu tenho uma conta clientes, é um direito da empresa, isso é ativo. Então, adiantamento de clientes é passivo, é uma obrigação, tá? Depois eu explico cada um deles. O outro, Felipe, fornecedores. Fornecedores é passivo, obrigação. Adiantamento a fornecedores é um direito ativo. Felipe, adiantamento a empregados. É empregados a receber ou a pagar. Pessoal, em regra, uma empresa, ela tem valores a receber do empregado ou valores a pagar? Ela tem a pagar, né? Porque adiantamento seria o que ela teria a receber, tá? Então, ela tem salários a pagar ou empregados a pagar. Logo, adiantamento a empregados, né? Se salários a pagar é passivo, adiantamento a empregados vai ser o quê? Vai ser ativo. Show de bola? E adiantamento a empregados, assim como os outros, claro que cada uma na sua proporção, quer dizer o seguinte, quer dizer que a empresa adiantou um dinheiro para o seu empregado sem ele ter prestado o serviço ainda. Então a empresa tirou o dinheiro do seu caixa, acredita caixa, e debita um direito que ela tem sobre o seu empregado para que ele trabalhe posteriormente, tá? Adiantamento de clientes é passivo porque a empresa recebeu o dinheiro do seu cliente e surgiu para ela uma obrigação de prestar o serviço ou entregar a mercadoria no futuro. E adiantamento a fornecedores é que a empresa adianta ao seu fornecedor, então sai dinheiro do seu caixa, acredita, e debita um direito que ela tem de receber do seu fornecedor, ou a prestação do serviço, ou a mercadoria que foi comprada de forma
adiantada, com pagamento antecipado, tá bom? Beleza, Felipe. Então, adiantamento a empregados, isso é o que, pessoal? Isso é ativo, tá bom? Ok? Então, é aplicação. Adiantamento a fornecedores, também, né? Vai ser ativo, ok? Aplicação. Felipe, exaustão acumulada. Cuidado, ó. Exaustão é uma conta retificadora do ativo. Felipe, então se é do ativo, é aplicação? Pessoal, retificadora do ativo, olha lá, ele é de natureza credora. Então, apesar de estar no ativo, ele é uma origem. Show de bola? Então, aqui, se você observar, ó, o 3 é aplicação, eu já elimino essa. O 4 é aplicação, eu já elimino essa. Então, eu já tenho uma resposta, não precisava nem chegar ao 5, tá? Então, a resposta já é letra D. Felipe, e se, né? Pronto, cheguei na resposta no dia da prova. Meu amigo, marque e passe para a próxima rapidamente, para dar tempo, tá bom? Então tem aluno que ele vai, não, mas deixa eu ver aqui mesmo se tá certo. Aí vai classificar de uma por uma. Gastou 5 minutos. E aí pode ter perdido a prova. Então, foco, rapidez, velocidade, tá? Felipe, se eu não soubesse uma delas, qualquer coisa marca o asterisco e vai passando, porque às vezes com as outras você consegue resolver. Mas nós vamos aproveitar, como aqui é um estudo, né? Para dar dicas, vamos classificar cada conta. E claro, quando você está estudando em casa, é importante você entender a classificação de cada uma. Mas lembra que no dia da prova você tem que ser The Flash. Tá bom? Então, show de bola, Felipe. Entendido. Mas vamos lá. Tudo que a recuperar ou a receber, isso é ativo, então é aplicação. Adiantamento de clientes, só como eu falei, clientes é ativo, então adiantamento de clientes é passivo, então é origem. Encargos financeiros a transcorrer, isso é retificadora do passivo. Ah, Felipe, então se passivo é origem, a retificadora é aplicação. Isso, tá bom? Depois a gente confere cada item. Provisão para 13º salário, né? Como ele falou de provisão, isso é passivo, é origem, tá? Gastos com emissão de títulos. Pessoal, se vocês observarem, né? Ele falou que só tem contas patrimoniais, então não vou ter contas de resultado. Felipe, e agora? Gastos com emissão de títulos. Que títulos são esses? Né? Então eu vou ter aqui que poderia ser o quê? Ou poderia ser o capital subscrito, né? Porque é um título patrimonial, ou poderia ser debêntures e outros títulos. Só que, independente do que fosse, seria uma conta retificadora ou do passivo ou do patrimônio líquido. Mas isso seria a aplicação por ser retificadora, tá? Só que, claro, Felipe, e agora no dia da prova? Pessoal, se ele perguntasse, porque aqui eu tenho títulos da dívida, né? Outros títulos. Só que o capital subscrito é um título também, tá? E aí você poderia consultar, tá? Lá na lista de contas que tem no edital, né? E provavelmente isso daqui vai ser retificadora do patrimônio líquido, tá bom? Retificadora do patrimônio líquido. Beleza? Show de bola, Felipe. Tranquilo. Perfeito demais. Pronto. Então, vamos continuar, tá certo? Beleza, Felipe. Então, se é retificadora do PL, isso daqui é aplicação, porque é natureza devedora, tá? Reserva de incentivos fiscais é um tipo de reserva de lucro,
é patrimônio líquido, então eu tenho uma origem. Capital subscrito é o capital social, é patrimônio líquido, então é origem. Empréstimos e financiamentos, isso é dívida passivo, é origem. Ações e tesouraria, o que eu falei como cai, ó, retificadora do PL, logo é aplicação. E debêntures é passivo, é origem. Então vamos confirmar? Olha lá, origens, né? 1, 5, 7, 9, 11, 12, tá? 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13 e 15. Fechou? E as aplicações são as outras, né? Logicamente, Felipe, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e o 14. Então, confirmamos o nosso gabarito letra D. Mas, como eu falei, no dia da prova, você não precisaria demorar tudo isso. Acertou? Próxima, tá bom? Perfeito. Segunda, pessoal, a sociedade empresária criada em janeiro de 2018, quando iniciou suas atividades, apresentou no final do ano as seguintes contas com seus respectivos saldos na sua contabilidade, após a destinação do resultado. Então, foi feita a destinação, tá? A partir dos dados apresentados ao final do ano de 2018, qual o valor total do ativo não circulante imobilizado? Então, eu quero imobilizado. Vale lembrar que em 2020.1, se você olhar a prova, ele cobrou uma questão parecida, cobrando patrimônio líquido, se eu não me engano, né? É muita informação. E aí o que eu quero dizer para você é que aqui nós vamos encontrar a resposta mais rápida, mas depois eu vou classificar as contas, porque na próxima prova ele pode botar as mesmas contas e pedir o ativo circulante e pedir outro item, que aí você já teria a resposta, tá? Então vamos lá, Felipe, o que é que eu vou ter? Pessoal, eu vou procurar rápido, depois eu classifico. Então, banco não é ativo imobilizado, nem títulos a pagar. Imóveis de uso, opa, isso é ativo não circulante imobilizado, tá bom? Então, ativo não circulante imobilizado. Ações de tesouraria não, fornecedores não, mercadorias, marcas e patentes, capital subscrito também não, adiantamento, veículos de uso, opa, mais um ativo não circulante imobilizado, tá? Porque é de uso, né? Ele já falou aqui. Investimento em colegadas não, reserva legal não, adiantamento não, depreciação acumulada de imóveis. Opa! Aqui é importante que você veja que ele é retificadora do ativo não circulante imobilizado, tá? Títulos a receber não, capital integralizar retificadora do PL, salários a pagar, propriedades, impostos não, dividendos não, reserva não, cliente não, empréstimo não. Mas depreciação acumulada de veículos sim, e é negativo, então retificadora do ativo não circulante imobilizado, tá? Então, se eu quero encontrar o valor desse ativo não circulante imobilizado, tá? Eu vou pegar os valores positivos, né, que são contas normais, 35 mais 8, né? A gente pode fazer até direto, tá? Vou colocar só para você ver os valores e claro que depois a gente faz na calculadora, né? Então, o ativo não circulante imobilizado, tá? No dia da prova, Felipe, eu preciso escrever? Não, pessoal, você já pode pegar os dados e somar e diminuir. Com a calculadora já acha a resposta, beleza? Então, lembra disso, tá? O mais rápido possível. Show de bola? Eita, coisa boa! Então, eu vou pegar 35 mais 8, 35 mais 8, tá? Menos 1.600 menos 1.200. Então, menos 1.600 menos 1.200. Então, aqui vai dar 43.000 menos 2.800, 40.200. Gabarito letra A de aluno aprovado, tá bom? Beleza, mas para aproveitar, vamos classificar, né? Então, banco conta movimento, isso é ativo circulante. Títulos a pagar é uma dívida, passivo. Se ele não fala prazo, passivo circulante. Ações em tesouraria, retificadora do PL. Olha como essa conta cai.
Então fica ligado nela, tá? Fornecedores, dívida, se não tem prazo, passivo circulante. Mercadorias para revenda, ativo circulante. Marcas e patente, ativo não circulante intangível, tá? Capital subscrito, patrimônio líquido. Adiantamento a fornecedores, fornecedores passivo, adiantamento é ativo, se não fala prazo circulante. Investimento em coligadas ou controladas, ativo não circulante, investimento. Reserva legal é uma reserva de lucro, PL. Adiantamento recebido de clientes é passivo circulante. Títulos a receber, tudo que é receber, recuperar é ativo, circulante. Capital integralizar é o capital que ainda não foi entregue pelos sócios, retificadora do PL. Salários a pagar, passivo circulante, tudo que é a pagar ou a recolher é passivo, se ele não fala prazo, curto prazo circulante. Propriedades para investimentos, ativo não circulante, investimento, tá? Impostos a recolher, passivo circulante. Dividendos a pagar, passivo circulante. Reserva estatutária, patrimônio líquido. Clientes, ativo circulante. E empréstimo bancário, ele é um passivo, se não fala prazo, circulante, tá? Então, aí mais para você ter aí uma noção das contas que foram cobradas, tá? E para finalizar essa parte de balanço, ele diz, em determinado período, a empresa Dom Casmurro Comercial apresentou a seguinte estrutura patrimonial. Aí eu tenho várias contas. Ele pergunta, com base nos dados anteriores, quais são os valores de quem? Do ativo circulante, do passivo não circulante e do patrimônio líquido, tá? É uma questão relativamente fácil. Então eu vou classificar. Capital social, nós já vimos, é a mesma coisa que capital subscrito, é patrimônio líquido. Fornecedores, é dívida, se não tem prazo, passivo circulante, tá? Caixa, ativo circulante. Empréstimos, a pagar, passivo não circulante, porque é de longo prazo. Salários a pagar, passivo circulante. Felipe, por que não é passivo não circulante? Porque se ele não mencionar, subentende que é de curto prazo. Terreno. Felipe, não pode ser um estoque? Se fosse estoque, ele colocaria como estoque ou mercadorias para revenda. Como ele não fala nada, é ativo não circulante. Imobilizado, subentende que é para uso. Duplicatas a receber, ativo circulante, se ele não fala prazo, é curto prazo. Banco, também ativo circulante. Móveis e utensílios, segue a mesma coisa que terreno, ativo não circulante, imobilizado. Tá? Estoques, ativo circulante. Veículos, ativo não circulante, imobilizado. E edificações, ativo não circulante, imobilizado. Tá? Da mesma forma que os outros. Felipe, e agora, pessoal? Observem, PL só tem uma, 262. Então, já elimino essa. Passivo não circulante só tem uma, 100 mil. Então, eu já elimino essa. Então, basicamente, eu teria que encontrar o ativo circulante, que é 50, tá? 50 mil, mais 84.500, que você vai fazer na calculadora, tá? Mais 99.500, mais 70 mil. Ok? Quando somar isso daqui, vai dar quanto? Boa noite, Leninha. Meu abraço. Então, vamos lá. 50 mil, mais 84.500, mais 99.500, mais 70 mil. Isso vai dar 304 mil. Tá bom? E o nosso gabarito é letra C. Tá? Então, perceberam a importância de saber classificar contas? Isso vale também para quando for fazer os lançamentos contábeis. Então, nós vimos aqui dois assuntos muito cobrados. Eu trouxe 3 questões que eu fui fazendo um resumo para facilitar. Agora, a gente vai para o último assunto e vamos fazer um pouco mais rápido, até porque pode faltar tempo. E aí eu já trouxe até o modelo da DRE. Então, vamos agora estudar a demonstração do resultado do exercício, né? Que é uma demonstração contábil obrigatória, assim como o balanço patrimonial, tanto para a Lei 6.404, quanto para os pronunciamentos contábeis. Beleza? Pronto. Aqui, pessoal, a gente no GRAN deixa só a nata do que cai na prova, né? Por isso que a gente tem o maior índice de aprovação do país, tá bom? Então vamos lá. Felipe, o que é que eu preciso saber então? Você precisa saber,
tá? Basicamente, a estrutura da DRE, segundo a Lei 6.404 e segundo os pronunciamentos contábeis, que claro que há uma diferença, a gente vai ver aqui. E claro, o que é que compõe cada item, né? A classificação da despesa, né? Segundo a natureza e segundo a função, conforme tem a classificação também. Mas a maior parte das questões vocês vão ver, né? Tirando a literalidade lá da Lei 6.404, que vem na estrutura da DRE, tá bom? Ele vai te cobrar a estrutura e vai te pedir um dos itens ali intermediários, tá? Se ele pedir o resultado final líquido, basta pegar receitas e somar, despesas e somar, receita menos despesa, tá bom? Show de bola? Então, bora lá. Pronto, boa noite, Larissa Ramos. Forte abraço. Pessoal, então eu tenho os dois modelos, né? O que é que eu tenho de diferença, Felipe? Na DRE pela Lei 6.404, eu começo com a receita. Vamos lá. Eu começo com a receita bruta. Aí eu tenho as deduções da receita bruta. Felipe, quem são as deduções da receita bruta de vendas? Né? Ou, claro, aqui pode ser de serviço ou de uma indústria. O importante é que você saiba que são o quê? Devolução de vendas ou vendas canceladas, tá? Isso, se for uma empresa prestadora de serviço, eu não devolvo o serviço, mas seria um serviço cancelado, tá? Depois eu vou ter os descontos incondicionais ou comerciais concedidos. Cuidado, que ele é diferente do desconto financeiro ou condicional concedido. Esse desconto financeiro, ele vem após o lucro bruto. Já o desconto incondicional, ele é a dedução da receita bruta. Os abatimentos concedidos também são deduções da receita bruta e os tributos sobre vendas e serviços, né? ICMS, PIS, COFINS e o ISS quando for prestadora de serviço. Felipe, o IPI? O IPI é imposto por fora, tá? Essa receita bruta já vem líquida do IPI, tá bom? Beleza, Felipe. Aí eu acho a receita líquida, tá? A receita líquida, né? Vale lembrar que na Lei 6.404 ele chama de demonstração do resultado do exercício. Nos pronunciamentos, ele chama de demonstração do resultado do período, que está lá no CPC 26, né? Então, aqui seria o dos pronunciamentos. Tá bom? Claro que aqui, para NBC, seria NBC TG 26. Beleza, Felipe. Tranquilo. Pronto. E aí, se você observar, no modelo do CPC 26, ele já começa com a receita líquida. Então, anota isso, porque ele pode te perguntar. No modelo apresentado pelo pronunciamento contábil, pelas normas brasileiras de contabilidade, ele já inicia pela receita bruta? Errado. Inicia pela receita líquida, tá? Depois eu vou ter o custo nos dois, né? E aí eu vou ter o custo das mercadorias, se for uma empresa comercial, vendidas, custo dos produtos vendidos se for indústria, ou custo dos serviços prestados se for empresa prestadora de serviço. Aí eu vou ter o resultado bruto, que pode ser lucro bruto ou prejuízo bruto, né? Se for positivo ou negativo. Depois eu venho uma outra diferença, tá? Porque para a Lei 6.404 eu vou ter despesas com vendas ou comerciais, despesas gerais e administrativas, que aqui também tem, tá? Eu vou ter outras despesas operacionais e outras receitas operacionais. A diferença está bem aqui, ó, porque no modelo da Lei 6.404 eu trago as despesas financeiras e as receitas financeiras, tá? E no modelo do CPC eu tenho um resultado antes das receitas e despesas financeiras, para depois eu calcular as despesas financeiras e as receitas financeiras. Então aí você já observa uma diferença, tá? E aí, claro, eu tenho aqui o lucro ou prejuízo operacional ou resultado operacional líquido. Aqui eu incluo o resultado da equivalência patrimonial, que já está aqui nesses outros itens, e aí eu vou ter o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aqui eu vou ter outras despesas e outras receitas, e aí eu vou ter o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social. Aqui eu vou ter o resultado antes dos tributos sobre o lucro, tá bom? Ok. Aí eu vou ter, né, a provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que são os tributos sobre o lucro, tá? Eu vou ter as participações estatutárias sobre o lucro, nos dois itens, tá? E aí as participações estatutárias, você tem que lembrar, né, da dica, DEAP, né? Debentures empregados
administradores, partes beneficiárias e institutos de assistência ou previdência. Vale lembrar que as participações elas devem ser calculadas rigorosamente nessa ordem e para o cálculo da participação posterior eu tenho que deduzir a participação anterior. Show de bola! E aí, pessoal, no modelo dos pronunciamentos ele vai ter um resultado das operações continuadas, tá bom? Aí depois eu vou ter mais ou menos um resultado das operações descontinuadas que já vem líquido e eu tenho um resultado líquido do período. Felipe, o que seria esse resultado das operações descontinuadas? Que cai também na prova e está disposta lá no CPC 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Basicamente é quando a empresa ela vende uma determinada linha de negócio ou uma determinada empresa que ela tem uma área geográfica de operações. E aí quando ela vende isso, ou seja, ela está descontinuando a sua atividade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de ônibus que ela tem ônibus coletivos em todas as cidades do Brasil. E aí ela decide não mais operar, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. Tchê! Tá bom? Então, nesse caso, ele está descontinuando a atividade naquela região. Então, isso é uma operação descontinuada que ele vai ter uma receita, né, uma venda daquilo. Por quê? Desculpem. Ele vai ter um resultado que pode ser prejuízo ou lucro, porque ele vai vender todos os itens naquela região, tá bom? E aí eu tenho um resultado das operações descontinuadas. Claro que no modelo da Lei 6.404, ele seria ali apresentado como outras receitas ou outras despesas. O importante é que no final, o resultado líquido do período ele tem que ser igual ao lucro líquido do exercício ou prejuízo, caso seja negativo, tá? E na Lei 6.404 ele diz que a DRE ele apresenta também o lucro ou prejuízo por ação, tá bom? Então, feito isso, a gente vai agora responder a questão de número 1 de DRE, para você verificar, né, prova 2020.1, como foi cobrado essa questão, tá bom? Boa noite, Luiz Carlos, meu abraço, meu amigo. Tamo junto. Pronto. Então vamos lá. Elaborou o seguinte balanço patrimonial apresentado a seguir. Então eu tenho um balanço e aí ele diz, durante o exercício de 2016 foram registradas as seguintes operações em sua contabilidade. E aí eu tenho 9 operações, tá? Aí ele diz, de acordo com as informações apresentadas anteriormente, o resultado líquido das operações continuadas, divulgado na demonstração do resultado elaborada em 31 de dezembro de 2016, segundo a NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, ele é de quanto, tá? Então, nós temos que daquelas operações identificar qual tem receita e qual tem despesa e depois calcular esse valor. Pessoal, eu vou fazer o método turbo, depois eu faço o detalhamento, tá bom? Mas basicamente, né, se você quisesse fazer mais rápido, tá? Mais rápido, ok? Eu teria que identificar aí, tá bom? Quais foram as receitas e despesas que ocorreram, tá bom? Nessas operações. E aí depois eu apresento esse valor líquido, né? Esse valor em forma de DRE, tá? Para você entender. Show de bola, Felipe. Beleza. Então, feito isso, vamos para a questão, tá? Vamos lá. Pessoal, então, vou deixar aqui para fazer o modelo, mas basicamente, se eu quero o resultado líquido das operações continuadas, pessoal, eu não precisaria, na minha visão, tá? Calcular a estrutura. Eu colocaria desse lado receitas e desse lado despesas. Depois a gente faz na ordenzinha. Pronto, Felipe. Então, o que é que eu vou ter? Pessoal, aquisição de mercadorias para revenda no valor de 820 mil, com incidência de ICMS de 18% incluído na nota. Beleza. Isso daqui, tá? Se você observar, ela tinha um estoque inicial de 60 mil, tá bom? Nós podemos achar pela fórmula estoque inicial depois quando ela vender, né? Eu posso colocar aqui compras líquidas, tá? Ou então,
quando ele fala que ele vendeu, né, incluindo a nota, custo de 70% do estoque para revenda. Então, nós vamos ter que calcular, tá certo? Essa compra líquida. Felipe, quanto é essa compra líquida? Vai ser 820 mil menos 18% vezes 820 mil, tá? Que é o valor do ICMS a recuperar. Então, quando eu fizer esse cálculo aí, pessoal, isso daqui vai dar, ó, isso daqui dá 147.600, tá bom? Então, vamos lá, Felipe. Eu vou ter 820 mil vezes 18%, e aí eu pego 820 mil menos 147.600, vai dar 672.400. Só que aqui eu não tenho despesa ainda de nada, tá? Então eu não vou ter despesa de nada. Beleza, Felipe, show de bola. Eu vou precisar desse dado. Aí ele fez uma venda de mercadorias no valor de 1.260. Opa, se ele fez uma venda de 1.260, pessoal, eu vou ter uma receita de 1.260, tá bom? Então, eu vou ter esse valor aí. Show de bola. O que é que eu vou ter mais? Aí ele diz, coincidência de ICMS de 12% incluído na nota. Pessoal, ICMS sobre venda é uma despesa, tá? Ah, Felipe, então eu vou pegar 12%, ok? Vezes 1.260, tá? Isso daqui vai dar quanto? Vamos lá. 1.260 vezes 12% vai dar 151.200, tá bom? Além disso, né, porque eu não vou ter outra venda, ele diz que vendeu 70% do estoque, tá? Então, se ele vendeu 60% do estoque, o que é que eu vou ter que fazer, Felipe? Pessoal, ele tinha um estoque de 60, tá? Ele comprou mais 672.400. Então, eu tenho que calcular 70% dessa soma. Esse é o valor que eu tenho que contabilizar como CMV, tá? Então, o CMV, olha lá, o CMV vai ser igual a 70% vezes o estoque, que o estoque inicial é 60, tá? 60 mil, mais quem, Felipe? Mais 672.400, mais 672.400, tá? Somando isso daqui, vai dar 700, né? E 32.400 vezes 70%, nós vamos calcular agora. Então, 732.400 vezes 70%, isso vai dar 512.680, que é uma despesa. Então, 512.680, isso daqui é o CMV, tá? Esse daqui você sabe que é o ICMS sobre vendas. Show de bola, Felipe. E agora? Pessoal, incorreu em despesas comerciais, né? Então, vamos lá. Despesa comercial é despesa. E aqui também despesa administrativa. Então, eu coloco 23 e 48 mil. Show de bola? Beleza, Felipe. E agora? Ganho por equivalência patrimonial. É receita. Então, eu coloco aqui 8 mil. Tá bom? O que é que eu vou ter mais? Olha lá. Pessoal, apurado o resultado de operações descontinuadas. Opa, isso daqui só vem depois. Eu só quero o resultado das operações continuadas. Então, para mim, isso ó, não influi. Tá? Arcou com encargos financeiros, tá bom? No valor de 11 mil. Isso é despesa também. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, despesa 11 mil. Beleza, Felipe. Depois, realizou ganhos financeiros com recebimento de clientes no valor de 26 mil. Isso é receita. Então, eu coloco aqui receita de 26 mil. Tá?
E por último, ele apurou um imposto de renda sobre o lucro de 82 mil. Isso é uma despesa, tá? Então, como é despesa, eu vou colocar aqui o valor de 82 mil. Feito isso, eu somo as receitas e as despesas. Beleza, Felipe? Quanto é que vai ficar? Pessoal, aqui vai ficar 1.294, tá? E do outro lado, 151.200, mais 512, 680, mais 23 mil, mais 48 mil, mais 11 mil, mais 82 mil, que vai dar 827.880. Ó, como a receita é maior do que a despesa, eu vou ter um lucro de quanto? De 1.294 menos, tá? 827.880. Ok? Que isso vai dar 466.120, gabarito letra A, de aluno aprovado. Então lembra, quando ele pediu o resultado líquido final, o resultado líquido das operações continuadas, você já pode fazer dessa forma que facilita muito, você não precisa fazer toda a estrutura bonitinha. Mas eu vou agora fazer a estrutura para você lembrar, porque se ele perguntasse o resultado antes das receitas e despesas financeiras ou outra coisa, você saberia encontrar, tá bom? Show de bola? Então como é que fica, Felipe? Pessoal, de forma rápida, e eu vou abreviar os nomes para simplificar, tá? Porque os cálculos a gente já fez. Então, eu vou usar o modelo da NBCT G26. Então, como é esse modelo? Lembra, esse modelo, ele começa com a receita líquida, né? Então, eu teria que fazer aqui, ó, receita bruta de vendas, né? 1.260. Menos o ICMS sobre vendas, que é a única dedução, de 151.200, eu teria a receita líquida de vendas, no valor de 108.800. Claro que você poderia fazer aqui, tá? Na ordem, mas aí, só para a gente ver a estrutura. Então, receita líquida de venda, 108.800, menos CMV, que nós calculamos, que é de 512.680, tá? Eu vou ter um lucro bruto, porque foi positivo, de 596.120. Aí depois eu pego menos as despesas operacionais, tá? Eu vou pegar comercial e vendas e administrativa, tá bom? Então eu vou ter menos 23 mil e menos 48 mil, tá? E aí, depois disso, eu vou ter o quê? Eu tenho um MEP, porque teve um ganho com o MEP. Ó, ganho por equivalência de 8 mil. E no modelo aqui fica mais ganho de equivalência patrimonial, 8 mil, tá? Aí eu vou ter o resultado antes, tá, das receitas e despesas financeiras, que vai dar, com esse cálculo, 533.120. Se ele te perguntasse isso daqui, você iria marcar essa resposta. Aí tem que saber a estrutura, tá bom? Show de bola. Aí depois eu pegaria menos, né? Olha lá, os encargos financeiros mais os ganhos financeiros. Então, menos encargos financeiros mais ganhos financeiros, tá bom? Então, menos 11 mil, mais 26 mil. Isso é igual ao lucro antes dos tributos, tá bom? Que vai dar de 548.120. Aí eu vou ter menos
o imposto de renda e a CSLL, que é de 82 mil. Isso daqui vai ser igual ao resultado das operações continuadas, que é a nossa resposta 466,120. Tá bom? E aí, claro, se ele quisesse o resultado das operações descontinuadas, você iria somar mais o resultado das operações descontinuadas, já que foi positivo, no valor de 18 mil, mais resultado das operações descontinuadas, no valor de 18 mil, tá? Aqui tá meio enganchadinho. Isso daqui seria o lucro líquido do exercício, que nesse caso, eu vou botar aqui do lado, daria 484,120. Olha que tinha resposta, letra D, tá? Só que a resposta é letra A, porque ele pede o resultado das operações continuadas. Isso é importante que você fixe. Mas cuidado, né? Porque o gabarito preliminar foi letra D. Aí depois a gente entrou com recurso, nós aqui ajudamos o nosso aluno até a aprovação. Eu sempre falo isso, tá? Nós ajudamos o nosso aluno e conseguimos lá recurso para mudar de gabarito. Show de bola? Então o que é que eu tenho que fazer, Felipe? Eu tenho que saber a receitinha de bolo, mas eu tenho que ter a lógica de fazer mais rápido, que foi o que eu fiz aqui. Pronto. Então vamos lá, Felipe. Olha a outra questão. Mesma coisa, pessoal. Só que agora, ó, o que é que ele diz? A sociedade empresária, ó, 2019.2, ela apresentou em 31 de dezembro os seguintes dados de transações realizadas no período. E aí ele pergunta, a partir dos dados, a sociedade apurou o seguinte resultado. Quanto foi o lucro bruto, a receita líquida de vendas, o lucro antes dos tributos sobre o lucro e o lucro antes das receitas e despesas financeiras. Logo, se você observar, nessa questão não. Aí eu vou ter que o quê? Nessa questão, eu teria que fazer toda a estrutura bonitinha da DRE. Vem comigo, vamos lá? Vamos para cima, você vai ser aprovado. Faça a sua parte. Estude, faça questões, batalhe, que na próxima prova você estará aprovado. Lembra, as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. E conte com seu amigo aqui, nós estamos juntos nesta caminhada até a aprovação. Então vamos lá, Felipe. Beleza, como é que eu vou fazer, Felipe, essa questão? Pessoal, vamos lá. Eu tenho que ver primeiro o quê? Ó, eu tenho despesa bancária, estoque inicial, juros, receita de aplicação, compras líquidas. Aí eu tenho receita com venda de mercadorias, né? Eu vou colocar aqui, ó, número 1, tá? Então, eu vou ter a receita de venda de mercadorias, né? Que é a receita bruta de vendas, tá bom? No valor de 286.400. Beleza, depois eu vou ter o quê, Felipe? Eu vou ter as deduções da receita bruta de vendas, tá bom? Que no caso da questão, tá? Vamos lá. No caso da questão, o que é que eu vou ter? Despesa bancária e despesa financeira, estoque inicial não, receita, compras líquidas. Eu vou ter somente ICMS sobre vendas, tá? Então, menos, olha lá, 2, né? Menos o ICMS, ok? Que é dedução. Menos 48.688, tá? Eu vou encontrar aí o valor que eu tenho da receita líquida, tá bom? A receita líquida. Então, vou colocar aqui 3, receita líquida de vendas. Que é quanto, Felipe? Fazendo o cálculo vai dar 237.712, tá? Usando a calculadora. Depois eu vou pegar menos, né? Eu vou chamar de 4. Eu vou pegar menos o CMV. Felipe, o CMV como é que eu faço? Aí, pessoal, CMV eu vou ter que calcular aqui, ó. Se você observar, CMV é igual ao estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Tá? Estoque inicial, 35.500. Então, CMV vai ser 35.500 mais compras líquidas de 145, ok?
menos o estoque final, que ele traz aqui, ó, o estoque final de 24.600, tá? Quando eu fizer esse valor aí, tá bom? Isso daqui vai dar 155.900. Então, menos 155.900, eu vou ter aqui o 5, né? Que é igual ao lucro bruto, tá bom? Que vai dar quanto, Felipe? 81.812. 81.812. Então, eu já elimino a letra A, porque o valor que ele deu foi do receita líquida e ele pediu o lucro bruto. E a receita líquida também está errada, ele inverteu. Pronto. Então, já achei os dois. Agora, eu vou para as despesas, né? 6 menos despesas operacionais. Quem são elas, Felipe? Vamos lá, despesa bancária é financeira, pessoal, vem depois, tá? Receita, juros recebidos também, receita também. Despesas e salários de encargos, ó, 6. Então, menos, tá? Vou colocar aqui, ó, menos 14.500, tá bom? ICMS a recolher, ICMS recuperáveis são contas patrimoniais. Despesas administrativas, menos 2.800. E comissões sobre vendas, menos 4.296, tá? Aí eu vou ter o item 7, que é o resultado, tá? Antes das receitas e despesas financeiras, tá? Que quando eu fizer isso daqui vai dar quanto? 60.216. Então, o resultado antes das receitas e despesas financeiras também está errado. Logo, o gabarito só pode ser a letra C, que é a nossa resposta. E aí, por quê, Felipe? Agora eu vou colocar quem? O 8, pessoal. Que são, o que eu vou colocar? Ó, despesa bancária, juros recebidos, que é positivo, e receita de aplicação financeira. Tá? Então, eu vou pegar menos 6.800, mais 4.680, mais 8.420, positivo. Aí eu vou ter o 9, tá? Que seria esse resultado antes, que ele chama aí, né? Dos tributos sobre o lucro. Dos tributos sobre o lucro, tá? Então, fazendo esse valor aqui, eu vou chegar à resposta de 66.516, gabarito letra C de casa. Fechou? Então, observem, não tem outra coisa senão memorizar essas estruturas. Pronto. Felipe, como é que eu faço isso? Pessoal, memorizar a estrutura é você ficar vendo e revendo. Inicialmente lendo e depois lembrando na memória, né? Antes de dormir, lembra. Paz, eu estudei com o Felipe hoje que no modelo do CPC 26 eu vou ter receita líquida menos CMV, aí eu vou ter o resultado bruto, que pode ser lucro ou prejuízo. E assim por diante, né? Então faz essas dicas que você se dá bem, tá? E para finalizar, ele diz, ó, cobrou a literalidade da lei 6.404, mas que é a estrutura da DRE que eu apresentei para você, tá? Então, a cada exercício social, a empresa apura o resultado de suas operações de acordo com o artigo 18, de acordo com as suas operações. De acordo com o artigo 187 da Lei 6.404, deverão ser apresentados na demonstração do resultado do exercício as informações a seguir, exceto o que não deve ser apresentado. Qual é o gabarito? Você me diga agora. Qual é o gabarito? Pessoal, é só lembrar da estrutura, tá? Que a gente estudou. E aí, você lembrando da estrutura, você lembra dos dispositivos, tá bom? Então, vamos lá, Felipe. O que é que nós vamos ter? Pessoal, despesa com vendas entra na DRE, nós vimos. Receita bruta, também. Receita líquida, também. Agora, a segregação entre vendas no mercado doméstico e no mercado externo, isso não é apresentado na DRE. Eu apresento todas as vendas dela. Então, como ele quer o exceto,
gabarito, letra D de dado. Tá bom? Então, concluímos aqui a nossa aula, nosso evento. E lembro mais uma vez, pessoal, quem quiser, né, qualquer dúvida, né, pode postar no fórum de dúvidas, tá? E pode colocar também, me procurar nas redes sociais. Deixa a sua avaliação positiva da nossa aula, tá? E as oportunidades, elas aparecem para quem se mantém preparado. Então, se você quer ser aprovado no próximo exame, se prepare, siga as nossas dicas, né? Tem lá a aprovação em 60 dias, tem um plano de estudos na prática, faça o seu planejamento, estude 2, 3 horas por dia, né? Antes do edital não precisa nem estudar domingo, mas estuda sábado. E quando sair edital, dá o seu gás, que eu tenho certeza que você vai conseguir essa aprovação. E eu estou torcendo por você do lado de cá, tá bom? Pessoal, era isso. Alguma dúvida sobre a aula? Sim ou não? Nós concluímos exatamente no horário 9 horas, tá bom? Alguma dúvida? Digam aí. Se não há dúvidas, a gente conclui, né? Como o Lucas falou, estudar para a vida. É isso daí, tá? Show de bola. Beleza, alguma dúvida, pessoal? Se não, a gente conclui a nossa aula. Muito obrigado, que Deus te abençoe, foco, estuda, disciplina, que isso é bom não só para passar no exame, vai servir para a sua vida, seja de concurso ou na área profissional, que eu tenho certeza que se você se esforçar, for disciplinado, focado, você vai ter cada vez mais valorização profissional e vai dar tudo certo na sua vida. Que Deus te abençoe, até a próxima, sucesso e bons estudos!